Bom, gente, sejam bem-vindos. Vamos iniciar a continuação de exercícios resolvidos. Estamos fazendo muitos exercícios de lançamento oblíquo para ver se vocês conseguem aprender. Posteriormente, vamos fazer mais exercícios de lançamento horizontal, vertical e oblíquo. Então, vamos aqui no compartilhamento. Esse slide aqui a gente já trabalhou, só que ficou faltando alguns exercícios. Quero só lembrar aqui, nesse pequeno slide que nós temos de lançamento, só para lembrar das fórmulas, para que a gente termine aí algumas questões. Isso aqui é a fórmula aqui da altura. Fórmula da altura, bem que a altura máxima. Repare que a fórmula da altura máxima é hv0 ao quadrado dividido por 2g. Esse seno quadrado de θ ele só vai aparecer se aparecer ângulo. Mas se for um lançamento comum, eu posso fazer isso aqui, que é nada mais do que Torricelli. Nessa segunda bem aqui, o tempo de subida, ela vem daqui da fórmula do espaço TV, porque o movimento aqui, ela vem da fórmula da função horária da velocidade, que é velocidade final igual a velocidade inicial mais gravidade vezes o tempo. Então aqui é a fórmula do Vedita, a função horária da velocidade, velocidade em função do tempo. Jogando a gravidade para lá, então eu tenho bem aqui a fórmula do tempo. E a fórmula do alcance, ela vem dessa fórmula aqui, alcance TV. Aí eu pego bem aqui, substituo nesse ter bem aqui no alcance, finalizou essa fórmula do alcance. Velocidade inicial ao quadrado vezes seno de 2θ dividido por g. Coincidentemente, a fórmula de cima é parecida com a de baixo. A diferença é que a de baixo não tem quadrado e não está embaixo multiplicado por 2. Mas em compensação, o ângulo θ ele é dobrado. Então nós temos essas três fórmulas aqui fundamentais. Essa aqui você já conhece, que é a função horária do espaço, volt até 2,5, velocidade inicial vezes o tempo, gravidade vezes o tempo elevado ao quadrado dividido por 2. Essa aqui é a fórmula de movimento variado. Lembrando que o Vx é V0 vezes o cosseno, então Vx está para cosseno e o Vy está para seno. Essas são as fórmulas que já trabalhamos. Já fizemos essas questões aqui, em aulas passadas. Eu quero continuar das questões que nós fizemos no vídeo. Quem assistiu o vídeo aí pode me dizer, quero ver só para certificar se você assistiu. Qual foi a questão que nós paramos de resolver aqui? Aonde nós paramos? Foi na 12? Foi na questão 12, será? Então vamos lá. Um canhão sempre com a mesma velocidade. Só colocar bem aqui o marca-texto. Então o canhão ele dispara sempre com a mesma velocidade. Observa-se variando a inclinação de tiro o alcance de 360 metros. Então ele tem um alcance de 360 metros. Considerando que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, ele quer a velocidade de canhão, a velocidade que sai do canhão. Bom, se ele quer a velocidade com que o projétil sai do canhão em metros por segundo, qual é a fórmula que está envolvendo isso daqui, ó? Que tem velocidade, que é o que ele quer saber, que tenha gravidade e que tenha 360 metros. E ele quer o alcance máximo. Então, se é o alcance máximo, eu não vou utilizar o ângulo, tá? Se ele quer o alcance máximo, eu não vou utilizar o ângulo, porque o alcance máximo, o seno vai ser de 90 graus, vai ser multiplicado por 2 vezes o alcance máximo, o ângulo é 45 graus. Quando você multiplica por 2, fica seno de 90 graus, e o seno de 90 graus é 1. Ou seja, eu não vou utilizar seno e cosseno, porque seno de 90 graus é 1, e o 1 some nessa equação. Então, qual é a fórmula que tem velocidade, gravidade, e que tem
esse alcance máximo. Se ele está falando de alcance máximo, então é a fórmula do alcance. Bora lembrar, gente, qual é a fórmula do alcance? Bora ver se você lembra. Qual é a fórmula do alcance? Lembra que é parecida com a fórmula da altura máxima. Alguém sabe aí a fórmula do alcance? Aqui no movimento, no lançamento oblíquo. Será que alguém sabe aí? Vamos lembrar aqui, ó. Fórmula do alcance, tá bem aqui. Quando você não lembrar, você vai. Volta lá o slide que você tá aqui, ó. Alcance é V0 quadrado. A diferença é que não tem 2 aqui e não é elevado ao quadrado. Mas lembra que eu falei que eu não ia utilizar esse seno bem aqui? Por que que eu não vou utilizar esse seno aqui? Por que que eu não utilizo ele? Porque como eu falei, não é preciso. Se ele pede alcance máximo, não precisa utilizar o seno. Mas quer ver, ó, se eu quiser colocar, mas você vai ver que é desnecessário colocar esse seno aqui, porque o alcance é máximo. Então é V0 quadrado dividido por G ou por 2G? Dividido por G, né? O alcance não tem esse 2 bem aqui. Então o alcance é V0 quadrado dividido por G. Então, se eu quiser colocar aqui o seno, coloca aí o seno. Vai ser, o seu alcance é máximo, o ângulo é 45 graus. Então é 2 vezes o ângulo, que é 2 vezes 45 graus. 2 vezes 45 graus é 90 graus. Então, se é 90 graus, seno de 90 graus, então isso aqui vai ser 1. Então, não é preciso eu colocar, quando ele pede alcance máximo, não é preciso, porque o seno de 90 graus, ele vai ser 1. Então, vamos lá. O alcance que ele te deu foi de 360. Ele quer saber a velocidade. 360. Velocidade inicial ao quadrado. Dividido pela gravidade, que é quanto? A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, organizando isso daqui, fica assim. V0 quadrado. Esse 10 bem aqui, ele está dividindo, ele passa para lá o quê? Ele passa para lá multiplicando. Então, eu vou multiplicar 360 vezes 10, que será 3.600. Já sabe que vai aparecer uma raiz aí, não já? Por que vai aparecer raiz? Porque está quadrado, passa para lá na forma de raiz. Então, nós temos aqui, eu vou achar o V0 quadrado. Quanto é que é raiz de 3.600? A raiz de 3.600... Alguém sabe quanto é que é a raiz de 3.600 aí? Então, velocidade inicial. Raiz de 3.600. Raiz de 36 é quanto? Raiz de 36 é 6. 60. E aqui tem duas bolas, aqui 2 zeros. Então eu vou colocar uma bola, 60. Por quê? Porque esses 2 zeros representam como 100. E raiz de 100 é 10. Ou seja, o 10 aparece na forma de 1 zero. O 100 aparece na forma de 2 zeros. Raiz de 100 é 10. Então está aqui, 2 zeros se transformam em 1 zero, porque é 10. 6 vezes 10 é 60 metros por segundo. Então a letra é a letra C. Atenção! Claro que vai ganhar uma pontuação melhor quem está me entregando as atividades antes de eu resolver. Mas se por um acaso eu vou entender a situação aí e tal, de não fazer logo e me entregar depois, mesmo depois de eu fazer as atividades, corrigir as atividades, eu vou aceitar nem que você copie, mas eu estou aceitando. É até a questão 14 dos slides, eu estou pedindo desde as primeiras aulas de lançamento para tentarem fazer essa questão aí. Eu não mudei as atividades, continuo as mesmas atividades. A atividade do módulo 2 de lançamento e essa atividade dos slides desde o início que eu estou pedindo esse tipo de atividade aí. Então a letra C. A questão 13. Uma esfera de aço é lançada obliquamente uma pequena velocidade, formando um ângulo de 45 graus com a horizontal. Então tu já sabe que é máximo, né? 45 graus. Durante sua trajetória, desprezando o atrito com o ar,
Pode-se afirmar que a velocidade é zero no ponto de altura máxima? Bom, gente, o que vai acontecer? A velocidade ela vai ser, nesse caso a velocidade ela vai ser zero no ponto de altura máxima. Bom, seria zero no ponto de altura máxima se ele estivesse falando do VY, né, que é na vertical, que na altura máxima o VY vale zero. B, se ele falar componente vertical da velocidade, aí sim, seria zero, igual como está aqui, ó. A componente vertical da velocidade mantém-se constante em todos os pontos? Não, não é a vertical que se mantém constante. Qual é a componente que vai se manter constante durante o lançamento de uma bola que você chuta? Qual é? É a componente horizontal que será constante. Então, é a velocidade x que vai ser constante em todos os pontos. A C, a componente horizontal da velocidade é variável. Não, a componente horizontal ela não é variável, ela é uniforme, ela é constante. Né? Se ele está errado, a B e a C. D, o vetor velocidade é o mesmo em todos os pontos de lançamento e de chegada. Nunca vai ter uma velocidade na saída, outro lá em cima, outro na descida. Letra E, a componente vertical da velocidade é nulo no ponto de altura máxima. Então é a letra E. Né? Não é a letra A, porque ele não especificou que tipo de velocidade era. E a velocidade da bola, da esfera de aço, não vai ser zero no ponto de altura máxima. Somente o VY que vai ser zero, que é a decomposição da velocidade da bola, que se decompõe em Vx e se decompõe em Vy. O Vy na altura máxima vai ser zero e o Vx vai ser constante em todos os pontos. E o V, né, vai variando na trajetória. Mesma coisa, 45 graus, o alcance é máximo aí. Em uma partida de futebol, que eu não consigo ver, que fica aparecendo gravação aqui em cima. A partir do solo, descrevendo uma trajetória parabólica cuja altura máxima e o alcance são respectivamente H e S. Desprezando o atrito e a rotação da bola, o ângulo é 45 graus em relação, calcule a razão entre S e H. Então, lembrando que ele quer a razão entre S e o H. É isso que ele está pedindo. Ele quer... Parece um 5, mas é um S. S e um H. O S, respectivamente, é a própria altura máxima e o alcance. Então, a altura máxima está bem aqui, H. Essa é a altura máxima, que é o H, né? E o S é o alcance. Então, você vai ter que fazer o seguinte, ó. Você vai fazer ela. Eu quero que você faça. Quem já fez, ótimo. Já me entregou, ótimo. Vai achar bem aqui como você encontra o alcance. Então, você vai fazer isso. Como é que você encontra o alcance aqui? Qual é a fórmula do alcance? Você lembra? V0 quadrado vezes o seno. Eu não vou colocar o seno porque é 45 graus e já vimos que vai dar 1. Dividido por 2G ou por G? Dividido por G. Isso aqui é para te achar o alcance. Não vou colocar o seno porque é 45 graus. E depois você vai achar a altura máxima. Qual é a fórmula da altura máxima agora? Para achar a altura máxima vai ser a mesma coisa. V0 quadrado. Também eu não vou colocar os... Aliás, aqui eu vou colocar o seno. É o seno, por quê? Porque não tem, nesse caso aqui, não vai dar 90 graus. Aqui dá 90 graus, por quê? Porque, como eu já disse para vocês, é seno de 2 vezes o ângulo. 2 vezes o ângulo. Para te achar. Então, isso aqui vai sair, isso aqui vai ser 1. Por quê? Porque o ângulo é 45 graus, 2 vezes 45 é 90, seno de 90 é 1. Então, não era para você colocar o seno. Para te achar a altura, tu precisa colocar. Por quê?
porque é seno, e esse seno é elevado ao quadrado, seno de θ. No caso, quanto é que é o seno do ângulo aqui? É 45, que é raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar raiz de 2 sobre 2 elevado ao quadrado, dividido, a diferença é que a altura máxima não é por g, dividido por 2g. Dividido por 2g. Então eu quero que você faça isso. Ache o alcance, ache a altura, divide os dois e vai me dizer qual é a razão dos dois, né? Isso aqui é uma fórmula de você memorizar as fórmulas. Na questão de número 15 também eu quero que você faça agora. Um objeto é lançado a partir da origem, um sistema de coordenadas com velocidade inicial 8 metros por segundo. O ângulo é de 45 graus. Então o ângulo é de 60 graus. O alcance do objeto lançado em metros, gente, mesma coisa, a fórmula do alcance. Qual é a fórmula do alcance, gente? Vamos falando aí para memorizar. Vamos memorizar esse negócio aí. V0 quadrado vezes seno de quanto? Seno de 2 vezes o ângulo, que no caso é um ângulo de 60 graus, dividido por g. Dividido por g. Tá? Então tá aí, V0 ao quadrado vezes seno de 2θ dividido por g. A velocidade inicial aqui é 8, então vai ficar 8 ao quadrado 64. O ângulo aqui é 60 graus. Então seno de 60 graus fica 2 vezes seno de 60 graus, que é 2 vezes seno de 120 graus. Vai colocar bem aqui seno de 120 graus. E a gravidade é 10. Substituir 8 ao quadrado. Vai procurar quanto é que é seno de 120 graus, que é o seno de 60 graus, que é a raiz de 3 sobre 2. E vai dividir por 10. Então eu quero que você pesquise quanto vale o seno de 120 graus. Ele vai ser igual ao seno de 60 graus, tá? Que é raiz de 3 sobre 2. Mas pesquisem. Raiz de 3 sobre 2. A velocidade inicial é 8 ao quadrado, 64. Dividido pela gravidade, você vai achar o alcance. Então eu quero que vocês façam pelo menos essas duas aí, gente. Quem ainda não fez. Quem já fez, como eu já disse, ótimo. Mas você que ainda não fez, faça essas duas para mim aí, com as fórmulas, com os cálculos, com a resposta. Tá ok, gente? Então, Ok. Professor. pode falar, pode. Você pode voltar ali na questão 14, por favor? Questão 14. Aí, ó. Professor, por que na fórmula do alcance, o seno de 2 vezes o θ vai dar 1, sendo que é a mesma coisa do que na fórmula da altura máxima, que o seno também é 45. Sim, porque aqui está multiplicado por 2, aqui não. É verdade, eu não prestei atenção, Entendeu? desculpa aí, professor. Então, aí como eu falei para vocês anteriormente, né? Então vai ficar 2 vezes 45, que vai dar 90 graus. E seno de 90 graus é 1, entendeu? Lá não. É seno de 45, não é 1. Aqui vai estar seno de 45, é raiz de 2 sobre 2. Então tu vai colocar raiz de 2 sobre 2 elevado ao quadrado. Então não vai anular, entendeu? Então aqui... É que eu não prestei atenção ali, que eu não vi o 2 na segunda fórmula. Aí isso aqui rasga, né? Vai ser 1. Seno de 2 vezes 45 é 1. Tá bom? Tá, obrigado aí. De nada. Então, gente, basicamente isso aí que nós iremos trabalhar na nossa aula de hoje, né? Nós temos ainda 15 minutinhos para você enviar, quem sabe você consegue. Se você ainda não assistiu o vídeo que eu publiquei no início, é um vídeo explicando mais questões de lançamento oblíquo. Não sei se você já percebeu que eu estou trabalhando muitas questões de lançamento, porque eu vejo que é complicado assimilar tantas fórmulas. Então a gente vai ficar, né, resolvendo questões de lançamento, queda livre, movimento variado, para que quando cheguem no dia do Enem vocês
acerta a questão de cinemática e praticamente todo ano cai cinemática pro Enem. Então esse ano eu resolvi exercitar bem com vocês e não pular, né, rapidamente de assunto, mas aí nós temos um tempinho ainda para entrar em movimento circular, tá bom? Então é isso aí, gente. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês me procurem, tá? Tudo certo? Professor, Pode então, falar. atividade, a gente é para fazer baixando slides, fazendo no slide ou fazendo no caderno? Não, eu não sei, se tu quiser resolver direto no computador, tu pode, né? Mas eu acho que é mais rápido tu fazer no caderno, colocando as fórmulas, a resolução e mandar pra mim, né? Eu acho mais fácil no caderno tirar uma foto. Tá. Tu que sabes. Isso aí fica a teu critério, contanto que tu resolva, eu quero que tu resolvas. Tá bom? O objetivo é esse. Tá bom, gente? Tá bom, tá bom. Fica com Deus, tá? A luz. E aí, professor? A luz. Tchau. A luz, Saudade de vocês, viu? Saudade também. Saudade daqueles dois lá enquanto eu tava na aula, os dois lá pertinho lá, né, escrevendo no quadro, apagando, ficando em pé lá. Giovanni é o Pinheiro, né? Pois é, mas a gente vai conseguir nos encontrar, se Deus quiser. A gente vai estar vivo, então a gente vai se reencontrar. Tá bom? É isso. Tchau, gente. Tchau, professor.